Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse programa faz parte de uma série de estudos dos livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Chegamos ao Evangelho de Mateus e estamos terminando o estudo do Sermão da Montanha. Nesse sermão, Jesus nos desafia a olharmos para dentro, para o alto e ao redor. No final de seu sermão, Jesus nos desafia a afirmarmos o compromisso de olharmos para dentro. Ouça com atenção os versículos 7 e 11 do capítulo 7 de Mateus. Diz assim: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nesse texto, Jesus está desafiando seus discípulos a assumirem um compromisso de olharem para cima, um compromisso de pedir, buscar, bater, até que a porta se abra. Jesus então dá uma promessa de 3 dimensões. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e todo que bate, acaba encontrando uma porta aberta. No versículo 12 desse capítulo 7, ouvimos Jesus dando uma terceira direção para a nossa atenção. Comprometam-se a olhar ao redor. É aí que Jesus traz um ensino ético de grande importância chamado de as regras de ouro. As regras de ouro são a última parte do seu ensino antes de convidarmos a irmos à frente no primeiro retiro espiritual. E o versículo 13 é o início desse convite. Imagine que Jesus diz aos discípulos mais ou menos isso. Agora olhem para baixo. Estão vendo aquele povo lá embaixo? Escolham alguém que seja diferente de vocês. Se você é branco, escolha alguém negro. Se você é judeu, escolha um cristão. Agora coloque-se no lugar dessa pessoa e pergunte-se o que você gostaria que alguém no topo da montanha fizesse por você. O que essa pessoa que você escolheu diria? Agora o faça. Tudo que você quer que os homens façam por você, faça para eles também. Essa é a lei e os profetas. No versículo 12 encontramos o resumo das regras de ouro. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Se você conseguir aplicar as regras de ouro, resolverá todos os seus problemas de relacionamento. Coloque-se no lugar de seu pai. O que ele gostaria que você fizesse? Se você é um adolescente, o que gostaria que seu pai fizesse? Coloque-se no lugar de sua mulher. O que ela gostaria que você fizesse? Depois de descobrir a resposta, coloque-a em prática. Essa regra de ouro das relações familiares é incrível. Ou se você é negro, coloque-se no lugar do branco e descubra o que ele gostaria que você fizesse por ele. Se você é empresário, coloque-se no lugar de algum empregado e pergunte-se o que essa pessoa gostaria que você fizesse. Todo tipo de relacionamento é uma rua de 2 mãos. E as regras de ouro também servem para as relações entre raças diferentes. Portanto, se você é um branco, se coloque no lugar do negro e se pergunte o que ele gostaria que eu fizesse por ele. Imagine que você viva no Líbano ou no Afeganistão. O que você gostaria que um brasileiro fizesse por você? Depois que você descobrir a resposta, pratique-a. Nesse trecho, Jesus está mandando que nos coloquemos no lugar de outras pessoas, de alguém que nunca aceitou a Jesus Cristo ou ainda alguém que esteja experimentando as consequências negativas do pecado. Depois pergunte o que essa pessoa gostaria que um discípulo de Jesus fizesse por ela. Depois de você descobrir a resposta, pratique-a. Essa é a regra de ouro para missões. As regras de ouro foram a última coisa que Jesus ensinou no topo da montanha. Ele desafiou seus discípulos a assumirem um compromisso de olharem ao redor. Depois disso, ele iniciou o seu convite. Você já estudou esse convite? Jesus iniciou o primeiro retiro espiritual com a pergunta: onde você está? Você é parte do problema ou da solução? Você está no topo da montanha ou no sopé dela? No final desse discurso, ouvimos o mesmo desafio. Onde você está?
A diferença é que agora ele falou isso para todos os que estavam no topo da montanha, que representam alegoricamente a igreja que estava sendo formada. Portanto, Jesus está perguntando: onde você está como discípulo? Que tipo de discípulo você é? Jesus lança um desafio dizendo que há dois tipos de discípulos: os muitos e os poucos. Os muitos acham que é fácil ser uma solução e uma resposta. Esses acham que ser uma solução e uma resposta começa com uma grande porta, seguida de um caminho largo e fácil. Só que esse tipo de pessoa nunca se torna uma verdadeira solução ou resposta de Jesus. Então Jesus diz: vocês descobrirão que entre vocês haverá poucos, muito poucos, que entendam que esse negócio de ser sal da terra e luz do mundo começa com uma porta estreita, seguida por um caminho difícil de discipulado e disciplina. As pessoas que passam por esse processo são minhas soluções e respostas. Você é um dos poucos ou dos muitos? Onde você está? Jesus termina assim o seu primeiro retiro espiritual. A seguir, Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus podia estar falando de líderes religiosos, mas Jesus estava falando no topo da montanha. Isso significa que ele estava falando com a igreja. Você acha que existem pessoas falsas na igreja? Claro que sim. É sobre isso que Jesus fala na parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, Jesus conta que o trigo e o joio cresceram juntos e que, no dia da colheita, o trigo e o joio serão separados para o julgamento. Mas antes disso, eles não podem ser separados. O trigo representa os discípulos verdadeiros e o joio os falsos, e os dois estão juntos. Por isso Jesus lança o desafio: onde você está? Depois de apresentar esse desafio, Jesus disse: há aqueles que falam e aqueles que fazem. Preste atenção ao texto bíblico. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso se refere a uma pessoa que alega ser discípulo e que pensa que está fazendo obras de maravilhas. Mas Jesus diz que são pessoas que praticam o mal e que nunca fizeram a vontade de Deus. Concordo com Dietrich Bonhoeffer quando ele disse: apenas os que creem obedecem, e quem obedece crê. Também podemos dizer que você faz aquilo em que acredita, o resto é só balela religiosa. Vou repetir para enfatizar: olhem para o sopé da montanha. Jesus está dizendo: estão vendo toda aquela gente lá embaixo? Eles não precisam de discurso religioso, isso não vai resolver os problemas deles. A única maneira de vocês serem solução e resposta para as necessidades humanas é tornando-se cumpridores da vontade de Deus e não apenas pregadores. A seguir, Jesus conclui o seu ensinamento falando: a vida é assim, 2 casas, uma ao lado da outra, e uma forte chuva caiu sobre ambas. Uma desabou com a chuva e a outra não. O que essa ilustração significa? Jesus estava dizendo que, se você ouve seus ensinamentos e os obedece, você é como a casa que não cai, porque está fundada sobre a rocha. Mas se você ouve os ensinos de Jesus e não os obedece, é como a casa que não tem fundamento e por isso cai por causa da chuva. Pela 3ª vez, Jesus está desafiando os seus discípulos: onde vocês estão, hein? Para resumir o primeiro retiro espiritual, gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, observe como Jesus enfatiza a questão da justiça, de ser justo. Devemos ter fome e sede de justiça, devemos sofrer por causa da justiça e exceder na justiça. Devemos praticar a justiça e buscar a justiça como prioridade número 1 em nossas vidas. Observe que Jesus termina seu convite dizendo: há muitos e há poucos, ao falso e o verdadeiro, os que falam e os que fazem. Jesus desafiou seus discípulos com essas perguntas: você faz parte dos poucos ou dos muitos? Você é um dos falsos ou um dos verdadeiros? Você é dos que fazem ou dos que só falam, hein? Também gostaria de destacar a crise que representa tornar-se um cristão. Você é crente? Então, onde você está? Você ainda está no sopé da montanha? Ainda é parte do problema e está cheio de dúvidas? O fato de você participar de um curso como este, ou de frequentar uma igreja, demonstra que, pelo menos, você está declarando ser parte da resposta, não? Essa é a crise que existe em se tornar cristão.
Um dos desafios apresentados por Jesus referia-se aos tipos de pessoas que causam impacto no mundo. Esses tipos são representados pelas bem-aventuranças. Por isso, medite nas bem-aventuranças. Veja se no seu dia a dia você possui aquelas características. Observe também as 4 ilustrações que vêm logo depois das bem-aventuranças. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é a cidade construída sobre o monte que não pode ser escondida. Você é a candeia. Jesus não disse que daria luz nem o sal. Ele disse, você é sal e luz. Você compreende a crise que envolve o tornar-se um cristão e o desafio que isso representa? Percebe que não há como ser solução e resposta de Jesus sem ser algo? Você só vai ser algo pela graça de Deus. E aí Jesus diz, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O ensino de Jesus no primeiro retiro espiritual foi um grande desafio. Enquanto você lê esses 3 capítulos de Mateus e vê tudo o que Jesus disse sobre relacionamentos e percebe a importância que a justiça tem neles, faça você mesmo a seguinte pergunta: onde eu estou? Onde você está para o seu adversário? E para o seu vizinho? Para o seu inimigo? Onde você está para as pessoas com quem você vive e trabalha? Será que a justiça está sendo praticada através da graça de Deus em todos esses relacionamentos? Lendo o capítulo 6, pergunte-se a si mesmo se você pratica as disciplinas verticais e espirituais de um discípulo. Será que você tem as disciplinas de Jesus Cristo em sua vida porque tem praticado as disciplinas da mordomia, da oração, do jejum e do olhar para cima? Será que você tem os valores verticais de Deus em sua vida? Quais são os seus valores? Observe as perguntas de Jesus no texto de Mateus 6, versículos 19 a 34, mostrando quais devem ser os seus valores. Será que você tem os valores de Cristo e de Deus? Será que você assumiu o compromisso de olhar para dentro e de tirar a viga do seu olho? Será que você assumiu o compromisso de olhar para cima e buscar e bater até que você tenha um encontro verdadeiro com Deus? Você assumiu o compromisso de olhar ao redor e praticar as regras de ouro? Será que você é um dos poucos ou um dos muitos? Você é falso ou verdadeiro? Você é um dos que falam ou um dos que fazem a vontade de Deus através de Jesus Cristo? É esse o desafio que ainda vale para nós, lançado por Jesus no primeiro retiro espiritual. Eu gostaria que você pensasse seriamente nisso. E conto com você para o próximo encontro com a palavra. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.